Nós já vimos nos capítulos anteriores que a obra foi feita, mas não sem dificuldades. E no capítulo 6 nós novamente vemos a oposição do povo de Deus, no intuito de cessar a obra do Senhor. E esse capítulo nos ensina como lidar com essas oposições, como lidar com oposição suja dos inimigos do povo de Deus. Imagine um governador, queridos, alguém que depois que assumiu o cargo, a situação daquele estado melhorou, ele iniciou algumas obras, ele reduziu impostos, ele procurou o bem das pessoas daquela região. Contudo, surgem algumas pessoas que começam a difamá-lo, começam a acusá-lo de corrupção, de lavagem de dinheiro, de que está no poder para ganho próprio. E eles não acusam uma, duas vezes, eles acusam constantemente, publicando em todas as redes sociais e fazendo com que isso se alastre pela televisão e por onde quer que possam, com o intuito de denegrir a imagem desse governador. Ele aparece publicamente e nega todas as acusações. Qual seria o caso? Alguns corruptos querem destruir a sua reputação porque estão perdendo espaço. Eles tentam se aproximar dele, porém sem sucesso. E agora eles tentam intimidá-lo. E eles fazem insinuações a seu respeito para tentar destruí-lo. Muitas vezes, quando isso acontece, as pessoas que ouvem essas insinuações infundadas, muitas vezes são levadas. É exatamente essa foto que está acontecendo com Neemias em Neemias capítulo 6. Gente fazendo intimidações, insinuações, gente levantando calúnias contra o servo do Senhor, no intuito de destruir a sua imagem, no intuito de fazer que ele recuasse, no intuito de que ele estivesse atemorizado, que ele tivesse medo, com o intuito de cessar a obra do Senhor. Contudo, Neemias não se importa com isso. Depois deles fazerem intrigas, insinuações e intimidações, Neemias, em todo o tempo, ele é fiel ao Senhor. E vamos ver então esses três is que a gente vai ver nesse capítulo 6. Né? Em primeiro lugar, eles fazem intrigas; em segundo lugar, intimidação, insinuações; e em terceiro lugar, intimidação. Né? Então nós veremos essas três artimanhas aí dos inimigos do povo de Deus. Em primeiro lugar, eles fazem intriga. Veja o que diz aí o verso 2, quando Sambalate e Gesem, eles mandam uma mensagem para Neemias. O muro já estava edificado, faltava só colocar as portas. Agora então eles ainda assim não se dão por vencidos. E eles dizem: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. É como se eles estivessem dizendo para ele assim: vamos ser amigos. Nós tivemos as nossas divergências no passado, mas agora que vocês conseguiram reconstruir o muro, mesmo que nós fomos contrários, nós não podemos impedir isso, então vamos viver em paz. Eles estavam morando na região da Samaria. Eles, lembre-se, quando a Síria invade Samaria, os assírios, eles usavam como estratégia da destruição dos povos, trazer outros povos para aquela região, para misturar aquela cultura no intuito que eles perdessem a sua identidade. E agora então nós temos outros povos vivendo em Samaria que não querem que os judeus se fortaleçam, não querem o bem dos judeus. E Sambalate, o seu líder, então, ele está dizendo: vamos fazer um acordo de paz. Escolha uma das vilas na planície de Ono. Aonde fica essa planície de Ono? Em direção à região da Filístia, onde os asdoditas viviam. E quem eram os asdoditas? Eles eram aliados de Sambalá.
de Sambalate. Tudo parece muito bom, tudo parece algo maravilhoso. Esse encontro de paz, essa trégua, é tudo que os judeus mais queriam. Veja, eles estão cansados, eles acabaram de terminar o muro. No capítulo 5 nós vimos que eles estão famintos e tudo que eles não querem é brigar. Porém, até que ponto podemos confiar no inimigo quando ele está pedindo paz? Algo parecido acontece quando o Papa prometeu um salvo-conduto para John Huss, e ele também prometeu que daria um tratamento justo para o reformador, se ele apenas, pré-reformador, se ele apenas fosse ao concílio de Constância. Tais promessas não foram cumpridas e John Huss foi queimado, foi preso e queimado vivo, 100 anos antes da existência de Lutero. Neemias sabia que se eles conseguissem atentar contra a sua vida, se eles destruíssem a liderança de Israel, eles possivelmente perderiam todo o seu ânimo, tudo aquilo que foi construído cairia por terra. Neemias então ele se resguarda, ele não se expõe. Os inimigos querem paz, que eles venham até nós. Sua resposta, veja comigo o verso 3. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Queridos, Neemias não cai nessa armadilha. Neemias é prudente. E veja, um acordo de paz era algo que poderia ser feito. Mas o que Neemias não poderia fazer é se colocar em uma situação onde ele se colocasse em risco, e pior do que isso, colocar o povo em risco. Ele busca o interesse do povo de Deus. Então, a questão da exposição, e muitas vezes a gente quando fala de ter a paz não é a qualquer custo. A paz não é a qualquer custo. A paz somente de acordo com a palavra de Deus, somente quando nós estamos de fato debaixo da palavra de Deus. Se os inimigos do povo de Deus não querem estar debaixo da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, é impossível ter paz com eles. Eles continuarão sendo inimigos. Não haverá paz. A inimizade cessa. Só há paz quando de fato nós estamos de acordo com a palavra. Neemias não se expõe, pelo contrário, ele está disposto a perdoar e a estar em paz, mas ele não vai lá para poder resolver isso. Ele disse: venham, estou fazendo uma grande obra. Nós estamos fazendo uma grande obra. Se vocês de fato desejam a paz, então veja, o resolver, quando a gente tem algum problema, nós resolvemos se esse problema parte de nós. Se alguém tem um problema conosco, se ele, a partir dele, tem algo que veio dele, que não veio de nós não fizemos nada para que houvesse um problema, nós não temos que ir até lá. Quer ver um caso? Os cristãos, eles passam a ser perseguidos por Roma. Agora é proibido ser cristão, e Roma então quer matar os cristãos. Veja, se eu matar alguém na nossa sociedade e eu me converto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apresentar ao juiz e dizer: olha, eu matei, não é verdade? Se eu me arrependo, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, eu tenho que mostrar arrependimento, eu tenho que resolver isso. Se eu devo a alguém, eu tenho que ir lá pagar essa pessoa. Agora, se eu não fiz nada nesse sentido, e a pessoa quer intentar o mal contra mim, eu tenho que ir até lá? E me expor?
Não. Por isso que os cristãos, eles descumpriam a lei e eles fugiam. Porque apesar deles serem condenados de forma justa na justiça romana, de forma legal, vamos dizer, justa não, mas de forma legal na justiça romana, eles eram criminosos quando fugiam. Em tese, eles deveriam ter que se apresentar para os seus inimigos, com o intuito então de querer resolver esse problema que eles fizeram. Não, eles não vão. Eles se reúnem secretamente. Nós resolvemos quando de fato é algo que parte de nós, quando é um erro nosso. Neemias não errou. Neemias não fez nada contra Sambalate. Neemias não fez nada contra Samaria. Pelo contrário, o tempo todo eles estão atacando. E agora eles dizem, venham até nós. Vamos resolver essa situação. Uma armadilha. Nós sempre devemos estar dispostos a perdoar, a resolver. Mas devemos ser prudentes. Não devemos nos colocar em exposição, porque isso poderia envergonhar o nome do Senhor Jesus. Sejamos prudentes como Neemias. E Neemias também nos mostra prioridades. Muitas vezes as pessoas estão querendo buscar paz e deixando de fazer aquilo que precisa. Esse é o intuito dos inimigos do povo de Deus, fazer que eles percam o foco daquilo que é realmente importante, da obra que o Senhor tem. Nós não devemos buscar paz com o mundo. Devemos pregar a palavra do Senhor, ainda que isso faça com que o mundo seja nosso inimigo, queira o nosso mal, ainda que percamos o conforto, ainda que percamos, até tenhamos a possibilidade de perder a integridade física, ou mesmo de sermos presos ou mortos, nós devemos estar disponíveis para fazer a obra do Senhor. E tão somente a obra do Senhor. Neemias prossegue, veja, agora no verso 5, nós não temos mais essa intriga, essa armadilha que eles fazem, e Neemias de forma prudente não cai. Agora nós temos insinuações, em segundo lugar, verso 5, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, e agora na 5ª vez ele envia uma carta aberta. Ele envia uma carta aberta para ser lida. E qual o teor da carta? Versos 6 e 7. Neemias é um traidor. Neemias é alguém que não é íntegro. Ele não pode estar fazendo o que ele está fazendo sem nenhum interesse. Ele tem interesse por trás. Ele não tem escrúpulos. Ele é corrupto. O objetivo dele é usurpar o reino. O objetivo dele é se levantar acima de vocês. Ele está subornando profetas para dizerem que ele é o Messias, que ele é o Salvador da pátria. Eles o acusam de traição, e uma acusação quando levantada, mesmo que infundada, e mesmo que provada mentirosa, mancha a integridade. Nós vemos isso em nossos dias. Se uma pessoa se levanta para poder acusar alguém, mesmo sem provas, isso pode destruir reputações. Basta dizer, ele me molestou. Basta dizer, ele é um corrupto. Ele me roubou. Ele me abusou. Ainda que não tenha provas, a reputação está destruída. Não há como reparar 100%, mesmo quando se prova. Assassinatos de reputações, nós temos isso o tempo todo na internet. E às vezes a pessoa é inocente, e aí as mídias todas destroem essa pessoa publicamente, e depois, na retratação, nunca se recupera aquilo que era anteriormente. É isso que acontece com Neemias. Veja o preço que esse homem está pagando na sua época. Alguém temente a Deus, alguém que é piedoso, alguém que segue a palavra do Senhor, alguém que de fato está disposto
a se doar, alguém que gasta os seus recursos, o seu tempo, a sua vida, que abre mão do conforto na Babilônia, diante do rei Artaxerxes, na verdade, entre os medo-persas, para servir os seus irmãos, e ele é difamado. Satanás faz isso com Jó, ele difama Jó diante do próprio Deus. Deus não cai nessa. Jeremias é difamado. Aquele que de fato mais amava a sua nação, eles dizem que ele era um traidor da pátria, que ele estava ajudando os babilônios, que ele estava ajudando os inimigos. Difamação contra ele. Mesmo Cristo foi difamado de perverter a nação, de despertar a insurreição do povo. O que Neemias faz e como Neemias reage? Verso 8, mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Primeira coisa que Neemias faz, ele nega tudo isso abertamente. Ele nega isso, ele fala a verdade, tão somente a verdade, e ele não se importa com o que pensam dele, ele se importa com o que Deus pensa dele, ele não se importa com a calúnia que fazem com ele, ele pode suportar a calúnia porque ele tem seus olhos no Senhor. Durante todo o tempo, os líderes tiveram à procura de alguma falha na sua administração, para que eles pudessem, de fato, levantar algo contra ele, para tirá-lo daquela liderança. Mas Neemias olha para o Senhor, ele confia no Senhor, ele tem caráter, e ele tem confiança em Deus. Ele reage orando. O verso 9, o tempo todo você vai ver esse homem orando. Anteriormente, nos capítulos anteriores, quando nós vemos os problemas surgindo, Neemias ora. E agora, em face das insinuações, Neemias ora. Agora, ó Senhor, ó Deus, fortalece as minhas mãos. As minhas mãos são fracas, Senhor. Deus fortalece as minhas mãos. Ele nega abertamente e ele ora ao Senhor, ele confia em Deus. Ele age com coragem, ele age com confiança. Diante dos 3 Is, né? As intrigas, as insinuações, e agora no verso 10 em diante nós temos a intimidação. Neemias responde com 3 Cs: com coragem, com confiança em Deus e com caráter. Veja o verso 10. Ele vai na casa de Semaías. Semaías, ele estava na casa do Senhor, e esse Semaías diz para ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Agora eles empreendem mais uma forma de ataque a Neemias. Neemias era um homem de princípios, ele reage com caráter. A sua vida é conduzida pela palavra. Ele precisava de ter uma conduta exemplar. Semaías, um sacerdote, agora então, encontra com Neemias, e ele diz: esse pessoal quer te matar. Faz muito sentido. Neemias poderia acreditar nisso. Um sacerdote falando com ele em profecia, e ele diz: vamos à casa do Senhor. Algo que ele poderia cair. Até aqui, queridos, o tempo todo Neemias poderia ter caído nessas ciladas, mas Neemias depende e confia no Senhor. Vamos para o templo. Mas essa atitude de ir no templo é uma proposta de origem pagã, porque os templos na antiguidade eram um reduto onde os criminosos poderiam encontrar abrigo, refúgio,
quando culpados de qualquer espécie de crimes. E ali então no templo, dentro das portas do templo, eles estariam seguros, eles não seriam capturados, eles não seriam mortos. Semaías diz isso para Neemias: vamos entrar no templo. Contudo, o templo que Semaías se refere é o templo do Rei da Glória, o templo do Deus Todo-Poderoso, e não é de qualquer maneira. Veja, ele não se refere a qualquer lugar do templo, ele se refere ao meio do templo. O que tem no meio do templo? O lugar onde somente os sacerdotes podem entrar. Neemias não poderia entrar naquele lugar. O propósito é levar Neemias a uma situação comprometedora. Se ele cede a esse gesto, aparentemente amigo, os seus inimigos mostrarão seu medo, o medo que ele tinha, e agora ele vai quebrar a palavra do Senhor, ele vai quebrar a lei do Senhor, ele vai descumprir a lei do Senhor como governador. O simples fato de fazer isso poderia trazer maldição para a sua vida. É isso que acontece com o rei Uzias, quando decide oferecer sacrifícios. Ele se torna leproso no fim da sua vida. Mas Neemias é um homem de caráter. Ele teme ao Senhor. Ele não está cego por interesses próprios. Ele não está intimidado por uma suposta autoridade profética. Alguém pode ser profeta, alguém pode trazer uma profecia, mas se ela não está de acordo com a palavra do Senhor, ela deve ser negada. Totalmente negada. Ele teme somente ao Senhor, ele é guiado somente pela palavra do Senhor. Ele diz: como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Pelo contrário, aí então que eu estarei perdido. De maneira nenhuma entrarei. Muitos, por temerem os homens, desonram a Deus, se perdem e por isso perecem. Mas aqueles que temem a Deus, eles perseveram. Deus os mantém de pé. Deus cuida daqueles que temem dele. Quando tememos somente ao Senhor, nós permaneceremos para sempre. Devemos temer somente a Deus, queridos. Muitas artimanhas de Satanás entram no meio do povo de Deus com roupagem religiosa, com roupagem de piedade, com roupagem de sendo palavra de Deus, mas é mentira, mas é falsidade, mas quer destruir a nossa vida. Somos chamados a confiar no Senhor. Neemias é salvo, não por quebrar a lei de Deus para fugir do plano de matarem, mas por guardar a lei. Semaías diz: quebre a lei do Senhor para que você viva. Neemias diz: é justamente o contrário que eu vou fazer. Eu vou cumprir a lei do Senhor para viver. Eu dependo dele. Se nós dependemos de Deus, nós não precisamos temer mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não enviou Semaías, era uma trama, e Satanás usa até mesmo sacerdotes para tentar destruir a obra de Deus. E apesar de todas as oposições, o muro, veja o verso 15, o muro fica pronto em 52 dias. Mas mesmo com toda essa obra sendo feita, há muito ainda a ser feito. Não há só um muro a ser reconstruído. Esse é o primeiro passo, a segurança do povo de Deus. Agora eles estão seguros diante dos seus inimigos. Agora eles podem não ser atacados durante a noite. Eles podem dormir tranquilos. De fato, eles sabem que Deus é quem cuida deles. Mas eles não podem ser imprudentes. Eles começam pelos muros, depois da reconstrução do templo, em primeiro lugar, obviamente. Contudo, Tobias tem parentes em Jerusalém. E ele escreve cartas para atemorizar Neemias constantemente. Veja, no verso 19, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Em Judá nós temos muitas pessoas, muitas cartas indo para Tobias e vindo de Tobias, no intuito de desestabilizar o povo de Deus. Isso dentro de Jerusalém.
Isso mesmo no meio do povo do Senhor, no intuito de gerar dificuldades, no intuito de cessar a obra. Queridos, nós não podemos temer homens, nós não podemos parar a obra, negando a palavra do Senhor. Sempre haverá oposição, mas a obra do Senhor sempre logrará êxito, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E apesar de no meio do povo de Deus sempre haver joio e trigo, Deus sempre cuida dos seus. Capítulo 7, nós temos então a sequência, onde nós temos uma longa lista de nomes. Dos versos 1 a 4, agora, Neemias estabelece uma liderança para o seu povo. Essa liderança estabelecida, uma nova liderança, no intuito de cuidar da cidade. Veja, ele não se coloca como líder, mas ele nomeia Anani e Ananias como líderes. E veja o que ele diz sobre Ananias: homem fiel e temente a Deus, muito mais do que muitos outros. Ele estabelece os porteiros, os cantores, os levitas. Então agora ele organiza o povo de Deus. E aqui então, no capítulo 7, nós temos uma espécie de introdução para essa reconstrução da cidade. Tendo então o muro sido reconstruído, agora nós temos esse restabelecimento da cidade. E por que então essa grande relação de nomes, né? Temos muitos nomes aqui sendo estabelecidos, né? Depois de estabelecer a liderança, Neemias faz o censo do povo. E por que ele faz esse censo? Por que ele levanta cada pessoa que estava lá e as suas genealogias? Porque ele busca, de fato, a pureza do povo de Deus e dos sacerdotes. Ele deseja a reconstrução no caminho certo. E por que a pureza do povo de Deus? Veja o que diz o verso 61. Capítulo 7, verso 61. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Neemias estabelece o censo e agora ele despede, ele manda embora algumas pessoas que estavam servindo no sacerdócio. Eles estiveram oficiando no templo, eles estiveram trabalhando na edificação do muro, mas agora eles são considerados impuros, eles são removidos do cargo. Eles não podem provar a sua ascendência. Ele lhes diz que não comessem das coisas sagradas ainda, ou seja, que fossem sustentados pelos sacrifícios do templo, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim, e Deus então respondesse para eles se deveriam ou não. Não é algo terrível, queridos? Eles tiveram o tempo todo servindo no templo. Agora, nesse momento de reconstrução, não é tempo de união? Como que você tira as pessoas que estavam ajudando, dividir por questões legais, por questões da lei de Deus? Isso vai trazer divisão no meio do povo. Neemias se preocupa com a palavra do Senhor e não com interesses pessoais de alguns. Ele se preocupa com o bem-estar espiritual do povo de Deus. E o tratamento de acordo com a palavra, mesmo que sendo uma disciplina, mesmo que sendo no intuito da pureza do povo de Deus, não gera rebelião num povo que é santo. Pelo contrário, eles se submetem e eles reconhecem a desobediência dos seus pais, se unindo com gentios no passado. Um sacerdócio puro é essencial para um povo que deseja manter um relacionamento correto com o Senhor. E Neemias sabe disso. Ele não entra no templo porque ele sabe que não é sacerdote. E ele não permite que participem do templo aqueles que eram impuros para exercer
o sacerdócio diante do Senhor. Isso nos ensina muito hoje, queridos. Que muito mais importante do que pragmatismo, do que fazer coisas, nós devemos nos importar com santidade, com fazer as coisas do modo de Deus, com fazer as coisas de acordo com a palavra do Senhor. Não é porque dá certo, não é porque o que vão pensar, não é, mas isso aí não vai ser bom, no sentido que as pessoas, como as pessoas vão reagir. Vai ser bom se for de acordo com a palavra. Vai ser bom se nós seguirmos os decretos do Senhor. Não devemos abrir mão por nada, queridos. Nós não devemos ser amigos dos homens e inimigos de Deus. Nós não devemos ser amigos do mundo, descumprindo a palavra do Senhor. E Neemias, em todo o tempo, está preocupado em seguir a lei do Senhor. E o capítulo 7 termina com as contribuições para o templo, para o sustento dos sacerdotes, o sustento daqueles que estão no serviço da casa do Senhor. E o povo então doa com liberalidade. Neemias corrige esse problema que antes o templo estava descoberto. Os sacerdotes não estavam tendo um cuidado como deveria. E tudo isso contribui para que a obra continue. O cuidado para com aqueles que servem ao Senhor. Nós somos chamados, queridos, a contribuir com liberalidade, a de fato não nos importarmos sempre com a nossa vida em primeiro lugar, mas nos importarmos com a obra do Senhor, para que ela cresça, para que ela progrida. E quando nós investimos na obra do Senhor, Deus nos abençoa. Ser canal é muito melhor do que querer reter as coisas. Quando nós retemos, nós não somos abençoados. Mas quando nós somos canais de bênção, seja no exercício dos dons, seja no exercício da doação do meu tempo ou dos meus recursos, Deus me dá muito mais para que eu possa abençoar ainda mais. Porque tudo vem da mão do Senhor. Se vem da mão do Senhor, e se eu estou disposto a servir, porque eu sou fiel no pouco, sobre o muito, Deus nos coloca. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar, nos colocar diante da face do Senhor. Santo Deus, lemos a Tua palavra, que é viva, santa, poderosa e eficaz, ó Deus, para transformar, para nos confrontar e moldar o nosso caráter. Que possamos viver de acordo com os Teus desígnios e os Teus decretos, para a glória do Teu santo nome. Perdoa-nos quando muitas vezes tememos aos homens e não ao Senhor. Perdoa-nos quando muitas vezes descumprimos a Tua palavra por conveniência. Tem misericórdia de nós. Dê-nos firmeza. Dê-nos, ó Deus, confiança no Senhor, coragem e um caráter santo, ó Deus. Em face das dificuldades, das oposições, das perseguições deste mundo, que amemos ao Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos.